Imagine adentrar o coração das trevas, onde uma palavra errada pode ser fatal. Sua identidade é uma mentira criada com cuidado. E sobreviver depende de quão bem você consegue se tornar outra pessoa. Isso não é ficção. Esta é a extraordinária história real de William Billy Quinn, um agente da ATF que realizou o que nenhum outro agente federal havia feito antes. Veterano com 30 anos na área da segurança pública. Ele é um veterano do Exército dos Estados Unidos, um veterano de combate, tendo servido por 4 anos, parte dos quais foi passada no Vietnã. Em apenas 28 meses, ele se infiltrou no Mongols Motorcycle Club, uma das organizações criminosas mais perigosas dos Estados Unidos. Billy virou um dos agentes infiltrados mais bem-sucedidos do mundo. Ele se infiltrou em grupos supremacistas brancos, gangues de motoqueiros fora da lei, e é o único profissional da lei que já se tornou um membro de pleno direito da gangue de motoqueiros fora da lei Mongols. Os números são impressionantes. Uma única operação, com o codinome Ivan, resultou em 54 prisões em todo o sul da Califórnia. Os Mongols, uma gangue responsável pelo tráfico de drogas, venda ilegal de armas e vários assassinatos não solucionados, foram levados à ruína pela coragem extraordinária de um homem. Mas essa não é só uma história de triunfo das forças da lei. É uma odisseia psicológica de um homem que viveu 2 vidas ao mesmo tempo. Quinn arriscou tudo, sua família, sua identidade, sua própria alma, para se infiltrar em um mundo onde a confiança é conquistada com sangue e a traição significa morte certa. Boa noite, que bom que você chegou ao centro. Começamos esta noite com uma história angustiante que vai te deixar na ponta da cadeira. É a história exclusiva de um agente infiltrado que abandonou sua identidade e tudo o que amava para se infiltrar em uma das gangues de motoqueiros mais violentas dos Estados Unidos, segundo as autoridades. Por mais de 2 anos, ele viveu uma perigosa vida dupla em uma ousada operação secreta com um microfone oculto, sempre com medo de ser descoberto e então assassinado. Como um agente federal vira motoqueiro fora da lei? Qual é o impacto psicológico de viver entre criminosos, sabendo que no final você vai traí-los? Quão perto Billy Quinn chegou de se perder na persona de Billy St. John? Prepare-se para uma jornada nas sombras da experiência humana, onde a linha entre o bem e o mal se torna extremamente tênue. O perigo era a herança de Billy Quinn. Transmitido por seu pai, um agente do ATF que perseguia fabricantes ilegais de bebida pelas colinas acidentadas da Carolina do Norte, o risco corria em seu sangue como uma correnteza imparável. Billy Quinn é policial de verdade, um agente do ATF de 2ª geração, cujo pai perseguia fabricantes ilegais de bebida pelo sul do país. Eu meio que segui os passos dele, e não foi como se fosse um plano traçado, não era. É isso que vou fazer da minha vida. É só algo dentro de mim que me levou por esse caminho. Mas será que ele imaginava a extraordinária jornada que o esperava? Em 1998, Quinn já não era apenas mais um agente federal. Ele era um mosaico de experiências únicas. Um veterano das Forças Especiais da Guerra do Vietnã, um policial da Carolina do Norte e agora um agente da ATF com um apetite insaciável por adrenalina. Billy Quinn cresceu em Greensboro e começou como policial em High Point no início dos anos 70. Motos não eram apenas máquinas para ele, eram símbolos de liberdade, rebeldia e potência bruta. Cada passeio era uma dança com o perigo, uma fuga momentânea da rotina. A ligação que mudaria tudo veio de forma inesperada. O alvo? O Mongols Motorcycle Club, uma organização criminosa tão notória, tão profundamente enraizada na violência, que nenhum agente federal jamais conseguiu se infiltrar com sucesso em suas fileiras. Tráfico de drogas, extorsão, assassinato, isso era o cotidiano deles. Os Mongols são a gangue de motoqueiros mais temida dos Estados Unidos. A polícia afirma que eles traficam metanfetamina, disputam territórios com violência e praticam extorsão. Onde esses motoqueiros tatuados de Harley vão, os problemas os acompanham. Billy Quinn estava prestes a entrar no mundo deles. Quem entra voluntariamente em um covil de assassinos? Quem decide se tornar outra pessoa completamente, sabendo que ser descoberto significa morte certa? Quinn também sentia medo, era um companheiro constante.
mas a determinação brilhava mais que qualquer medo. Ele se tornaria Billy St. John, um andarilho, entusiasta de motocicletas com um leve toque criminoso para parecer crível. A Operação Ivan foi além de uma missão. Quinn não só trocava de roupa, ele estava reescrevendo toda a sua existência. Semanas de preparação levaram a este momento. Treinamento, condicionamento psicológico, criação de uma história de fundo tão perfeita que poderia resistir ao escrutínio mais intenso. Os mongóis não eram apenas um clube de motociclistas. Eles eram uma irmandade com lealdade jurada em sangue e um lema que arrepiava até a espinha. Respeite poucos, tema ninguém. Eles são diferentes de qualquer outro clube de motociclistas que eu já vi. Eles dizem, respeite poucos, tema ninguém. E então eles foram embora. Eles respeitavam poucos, incluindo a polícia, e eles não temiam ninguém, nem a polícia. Billy Quinn sobreviveria a essa jornada? Ou Billy St. John o consumiria por completo? O palco estava montado, a transformação era iminente. E a operação de infiltração mais perigosa da história da ATF estava prestes a acontecer. Os mongóis não eram só mais um clube de motociclistas. Eram uma força de caos organizado, uma irmandade criminosa onde a confiança se conquistava com sangue e a lealdade era exigida sob a mira de uma arma. A existência deles já evidenciava a tênue linha entre rebeldia e crime. Eles não são os escolhidos. Eles não têm um objetivo em comum. É uma questão de camaradagem. É uma coisa de chismo. Para eles é estar no topo, ser o rei da montanha. Billy Street John ainda não existia. Mas Billy Quinn precisava que ele fosse real. Dolorosamente, convincentemente real. Ele se transformou metodicamente, deixando o cabelo crescer, trocando sua aparência limpa de agente do ATF por um colete de couro. Isso transmitia rebeldia e criava uma persona tão autêntica que enganaria os criminosos mais paranoicos do sul da Califórnia. Sua história foi cuidadosamente construída. Um sujeito itinerante vendendo equipamentos de aviônica, comum o suficiente para evitar suspeitas, intrigante o bastante para despertar curiosidade. Eles achavam que eu comprava e vendia equipamentos de aviônica. Um erro ou detalhe fora do lugar poderia arruinar tudo. Nós não estávamos completamente preparados para isso. Tipo, eles queriam registros escolares e números de telefone para entrar em contato com parentes, e a gente estava configurando telefones em estados diferentes e reunindo pessoas para simular serem parentes fictícios. Os mongols ainda não estavam impressionados, mas também não o descartavam. Eu não estive na prisão ou cresci com eles, simplesmente apareci um dia. Um convite para ficar por perto era mais que um simples pedido casual. Era um teste. Um exame brutal e implacável de caráter. Quinn sabia o que estava em jogo. Os mongols eram lendários por desmascarar policiais, investigações de antecedentes, vigilância e até intimidação física. Nada estava fora dos limites em sua busca para proteger seu império criminoso. Semanas viraram uma dança de sobrevivência. Mas quem era Billy de verdade? Um agente arriscando tudo? Homem equilibrando-se entre duas identidades? Ou algo totalmente diferente? A jornada só começava e a linha entre Billy Quinn e Billy St. John tornava-se perigosamente tênue. O mundo dos mongols era um labirinto de escuridão. Cada passo mais fundo significava mais do que apenas sobrevivência. Era uma descida a um ecossistema criminoso onde a violência era a moeda e a lealdade vinha com um juramento de sangue. A transformação de Billy Quinn em Billy St. John se acelerou quando ele se tornou um hang-around oficial. Este é o agente da ATF Billy Quinn, mas esses motoqueiros ameaçadores o conhecem como Billy St. John, um dos deles, um membro de confiança dos mongols. Isso não era apenas um título. Era um estado probatório onde cada ação era analisada minuciosamente. Cada palavra pesava como prova. Fracassar não era uma opção. Mês após mês, Quinn jogava um jogo longo e habilidoso. Em festas, recados e observações, virou um fantasma presente em todo lugar e nenhum.
Os mongóis não apenas o observavam, eles interrogavam sua existência a cada olhar, a cada interação. Então chegou um momento decisivo. Domingo, o presidente do capítulo do Vale de San Fernando jogou para ele um colete preto com o emblema da Califórnia e disse para ele vestir. Naquele momento, Quinn não só observava o clube, mas se tornava parte do DNA do clube. Billy ganhou a confiança dos Mongols brigando, bebendo e andando de moto com eles. Ficaram tão à vontade que não se importavam de serem filmados. O período como candidato ao clube era brutal. A servidão definia a existência dele, limpando motos, resolvendo disputas e fazendo recados. Quinn fazia tudo o que lhe era exigido. De limpar mesas a, possivelmente, sujar as mãos de sangue, nenhuma tarefa era pequena ou perigosa demais. Mas Quinn estava coletando informações em cada tarefa mundana. Ele aprendeu os códigos de negociação de drogas deles, mapeou os esconderijos, identificou membros com conexões a redes criminosas maiores. Cada informação era uma arma potencial contra a organização. Os testes eram constantes e assustadores. Longos trajetos até locais remotos, prática de tiro em laranjais desolados. Cercado por homens armados, Quinn enfrentava interrogatórios projetados para expor qualquer indício de ligação com a polícia. Um momento marcante foi quando o responsável pela disciplina do clube perguntou sobre sua experiência na academia de polícia. A tensão pairava no ar como fumaça densa. Então, uma risada. Formaram um semicírculo e Red Dog veio para cima de mim e disse: "Então, Billy, quanto tempo durou sua academia?" Olhei para ele e tentei mudar de assunto. "Do que está falando, Cão Vermelho?" O barulho aumentava. Ele falava: "Conta logo quanto tempo durou sua academia, Billy." Continuei tentando desconversar. "O que você está fazendo, Cão Vermelho? Por quê?" "Que academia? Sabe quanto tempo durou a porra da sua academia de polícia, Billy?" "Do que você está falando? Eu não sou policial." Então eu fui para o campo e fiquei esperando para ver se as balas começavam a voar. E eu me virei e olhei, e eles estavam todos em um círculo rindo e tal. Mas cara, esse tipo de coisa me consumia por dentro. Mais um teste superado, por pouco. Semanas se transformaram em meses. O comprometimento de Quinn lhe trouxe respeito, tornando-se secretário tesoureiro do capítulo, cargo que deu acesso inédito às operações financeiras do clube e à infraestrutura criminosa. Mas essa ascensão teve um custo pessoal profundo. Quinn se pegou rindo com homens que sabia que acabaria traindo, fazendo amigos que o chamariam de irmão até o momento em que descobrissem a verdade. Quanto mais fundo ele ia, mais ele se perguntava: será que ele conseguiria retomar sua antiga vida? Será que Billy St. John era mais real que Billy Quinn? A linha entre agente e fora da lei se tornava mais tênue a cada dia. Duas identidades, uma realidade perigosa. Billy Quinn vivia no fio da navalha da sobrevivência. Para os Mongols, ele era Billy Saint. John, um irmão que bebia muito, acelerava mais ainda e incorporava o estilo de vida selvagem do clube. Para si mesmo, ele continuava sendo o agente especial da ATF, Billy Quinn, documentando meticulosamente cada detalhe criminoso. À medida que era aceito pelos Mongols, Billy diz que começou a construir o caso, coletando dados sobre vendas de drogas e armas da gangue e identificando Mongols supostamente envolvidos em assassinatos não solucionados, e recebendo mensagens codificadas em seu pager do próprio sistema de alerta da gangue. Mas as fronteiras entre essas personas estavam se desintegrando a cada momento que passava. A paranoia virou sua companhia constante. Um movimento errado poderia significar morte instantânea. Ele se lembrou de momentos de terror absoluto, como quando outro mongol o confrontou sobre discrepâncias nos registros da sua licença de motocicleta. A violência não era algo ocasional. Era uma entidade viva que respirava. Quinn se encontrava em situações onde hesitar significava ser descoberto com certeza. Uma mensagem codificada 66 poderia sinalizar uma iminente confrontação com clubes rivais, forçando Quinn a andar ao lado de homens que o matariam sem hesitar se sua verdadeira identidade fosse revelada. Você recebia um 66. Venha já, armado e preparado para tudo. Estamos prestes a fazer algo feio.
Os conflitos internos do clube também eram voláteis. Brigas podiam estourar com a menor provocação. Uma discussão bêbada, um rancor não dito. Quinn, certa vez, enfrentou um mongol armado com uma faca em um confronto movido pela raiva, a lâmina chegando a poucos centímetros de seu peito antes que o sargento de armas do capítulo interviesse. Ele passou essa faca pela frente da minha jaqueta e veio para cima de mim com tudo o que tinha, balançando essa faca na minha direção. Ele me encurralou no estacionamento rapidamente. Não estou tentando te cortar. Ele não tenta me cortar. Ele está tentando enfiar aquela faca em mim. Então, nesse momento, eu gritei para o sargento de armas do capítulo atirar nele, e ele realmente estaria salvando minha vida. E ele grita com ele. E o cara olha para ele e para. Os compromissos morais são mais profundos que as ameaças físicas. O tratamento das mulheres pelos mongols foi especialmente devastador. As mulheres eram tratadas como propriedade, marcadas com tatuagens que declaravam posse. Se você fosse essa mulher, faria tudo o que qualquer um dos mongols quisesse que você fizesse. Quinn testemunhou atos de abuso que o assombraram, incluindo um incidente horrível em que ele teve que costurar o lábio partido de uma mulher após uma surra brutal. Eles assassinaram pessoas, estupraram mulheres, extorquiram dinheiro de pessoas e espancaram pessoas quase até a morte. A vida pessoal dele sofreu muito. 2 filhos que mal o reconheciam. Raramente aparecia em eventos escolares e até seus filhos hesitavam em reconhecê-lo como pai. Sua aparência, cabelo comprido, barba por fazer, colete de couro, era um lembrete constante da vida que ele foi forçado a levar. Meus filhos não queriam chegar para ninguém e dizer, aquele é meu pai. Abri mão. Em 2 anos e 2 meses, quase todos os feriados. Abri mão de todos os meus finais de semana, jogos de beisebol e futebol. À medida que os meses se transformaram em anos, o senso de identidade de Quinn começou a se fragmentar. Nos momentos de folga, ele entrava em contato com os mongols em vez dos colegas da ATF. A fronteira entre sua verdadeira identidade e sua identidade infiltrada estava desaparecendo. Ficou confuso, ele admitiu. Eu já não tinha mais certeza de quem eu era. Claro. Cheguei a um ponto, depois de um certo tempo, em que eu tinha momentos de folga. E, em vez de ligar para os agentes do ATF e dizer, vamos tomar uma cerveja ou fazer um hambúrguer, eu me via pegando a moto, indo até os mongols, me encontrando com eles e andando junto com eles. Estava ficando confuso. Com o perigo, a violência e as mentiras constantes, tudo parecia um laço apertando do pescoço dele. Mas o que mais me ajudou foi um cara chamado Steve Martin. Steve já tinha andado, e espero estar dizendo certo, na Flórida, com os chefes de guerra de lá. E ele fez um trabalho excepcional. Ele chegou a me visitar uma vez, quando eu já estava infiltrado com os mongóis há mais de 1 ano. Ele apareceu porque eu sei que a ATF o enviou para garantir que eu ainda estava com a cabeça no lugar. Mesmo assim, ele continuou, reunindo provas que acabariam levando os mongóis à ruína. Quem era o verdadeiro Billy? O agente federal ou o motoqueiro fora da lei? Talvez ele fosse os dois, talvez não fosse nenhum. Sobreviver deixou de ser só uma missão. Era a única realidade dele. O momento da verdade chegou após 28 meses exaustivos. Billy Quinn passou de observador a algo mais. Ele era um homem de confiança lá dentro, com informações que podiam destruir o império criminoso dos mongols. A Operação Ivan estava prestes a explodir. A documentação de Quinn era abrangente. Rotas de tráfico de drogas, vendas ilegais de armas, redes de extorsão e conexões com assassinatos não solucionados. Cada conversa de bêbado, cada transação ilegal tinha sido cuidadosamente preservada em seu arquivo mental. O amanhecer chegou frio e implacável no dia da operação. Centenas de agentes do ATF e policiais locais desceram como uma tempestade coordenada pelo sul da Califórnia. De Los Angeles a San Diego, eles realizaram um ataque cirúrgico que se tornaria lendário nos círculos policiais. Os números eram impressionantes. 54 prisões em um único dia. Mandados de busca cumpridos com precisão militar. A sede do clube, as casas e os esconderijos secretos foram sistematicamente invadidos,
sua infraestrutura criminosa desmoronando sob o peso da coleta meticulosa de informações da Quinn. O próprio Quinn foi levado rapidamente para um local seguro, assistindo à operação se desenrolar das sombras. O momento era agridoce. As apreensões foram monumentais: armas, drogas, motocicletas roubadas. O ATF desmantelou as capacidades operacionais dos Mongols com precisão cirúrgica. Os promotores usaram o testemunho de Quinn para garantir condenações contra dezenas de membros, incluindo a liderança máxima. Para as autoridades foi mais do que uma vitória. Foi um momento histórico, a infiltração mais extensa em uma gangue de motoqueiros fora da lei na história dos Estados Unidos. Um precedente foi estabelecido. Nenhuma organização criminosa era realmente intocável. Mas a vitória teve seu preço. A identidade de Quinn como Billy St. John ficou marcada na memória dos mongóis. Acha que eles virão atrás de você? Sem dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Eu penso nisso, só fico me perguntando quem vai ser. O impacto emocional foi imenso. Quinn passou anos imerso em um mundo de violência e engano, vendo homens que considerava irmãos cometerem atos horríveis. E em nome da justiça, ele os traiu completamente. Era a coisa certa a se fazer, ele disse. Mas isso não significa que foi fácil. A Operação Ivan foi mais do que uma operação de desmantelamento. Foi uma declaração. Mostra que até organizações fechadas e perigosas podiam ser infiltradas. Para Billy Quinn, foi o auge de anos de sacrifício inimaginável. Mas a história estava longe de acabar. Os mongóis estavam feridos, não derrotados. A jornada de Quinn só estava começando. Vitoriosos? Quase nada. Expostos? Com certeza. Billy Quinn se sentia como um fantasma entre dois mundos. Conheci o homem que se chamava Billy St. John em um bar chique de hotel na Califórnia. Foi na noite em que ele terminou sua operação disfarçada mais longa. Lembro que ele parecia deslocado ali. Cabelo longo, jaqueta de couro e aquele olhar marcante dele. Eu já tinha visto isso no rosto de outros agentes que tinham ido fundo como infiltrados. Ele parecia cansado, como se não acreditasse que tinha acabado. As consequências da Operação Ivan eram bem diferentes dos finais heróicos de Hollywood. Colocado em uma casa segura, sob uma nova identidade, Quinn entendeu que cada passo fora dali era um risco calculado. Tive que me esconder por anos após o fim daquela operação. E a única coisa que realmente me ajudou foi Steve Martin. Ele veio me ver de novo, uau, passamos uns 2-3 dias juntos. Os mongóis não eram apenas uma gangue derrotada. Eles eram uma irmandade com memória longa e sede de vingança. As cicatrizes psicológicas dele eram mais profundas que ferimentos físicos. Porque eu passei por aquele programa psicológico depois da minha longa operação infiltrada com os mongóis. Reconectar-se com sua vida anterior parecia tentar remontar um espelho despedaçado. Seus filhos, distantes e incertos, mal reconheciam o homem de traços duros que esteve ausente por anos. Cabelos longos, cicatrizes visíveis e um comportamento endurecido o tornavam um estranho em sua própria casa. A escrita se tornou sua salvação inesperada. Sobe Sozinho, seu livro de memórias, não era apenas um livro, era uma terapia. Cada página revelava as várias facetas de sua extraordinária jornada como infiltrado, revelando as complexidades morais e os sacrifícios pessoais da missão mais perigosa da aplicação da lei. O livro foi um grande sucesso. Foi uma sensação. Hollywood notou na história de Quinn uma narrativa que ia além das típicas histórias de policiais. Mas Quinn não queria fama. Ele buscava compreensão. Batalhas legais surgiram como tremores inesperados. Advogados de defesa contestaram seu testemunho, alegando armadilha e questionando a ética de sua infiltração. O agente Quinn vive em uma casa segura, fora de vista, com nova identidade. E está longe de acabar. Alguns dos acusados se declararam culpados e um foi absolvido. Mas os advogados dos outros que se declararam inocentes já contestaram a credibilidade do agente Quinn e o relato dele sobre o que fez e o que viu. Os mongóis, mesmo muito enfraquecidos, ainda existiam.
Eles ficaram mais discretos e sofisticados. A história de Quinn teve grande repercussão além dos círculos policiais. Ela expôs o lado humano do trabalho disfarçado, o jogo psicológico de manter duas identidades, os compromissos morais e o trauma duradouro de viver entre criminosos. Anos depois, suas reflexões traziam orgulho e profunda melancolia. Vou ter que olhar para trás pelo resto da minha vida. Se eu pudesse fazer tudo de novo, sim, eu faria. Eu não teria feito isso. Isso precisava ser feito, mas não por alguém com família. Se pudesse voltar, não faria de novo. A infiltração de William Billy Quinn nos Mongols não foi apenas uma operação policial. Mostrou a resiliência humana. A história de um homem que entrou na escuridão e conseguiu sair mudado, mas não quebrado. A jornada dele mostrava que o verdadeiro heroísmo não envolve vitórias glamorosas. É sobre as batalhas silenciosas e pessoais travadas nas sombras, onde a linha entre o certo e o errado se confunde e a sobrevivência depende de manter sua identidade central. Os mongóis tinham sofrido um golpe enorme, mas a verdadeira vitória foi a sobrevivência de Quinn, física, psicológica e espiritual. E a história dele estava longe de terminar. Mas este ano eles trouxeram Billy e o presentearam com o prêmio Legado. E estamos falando de uma conferência com cerca de 1000 policiais do sul da Califórnia. E ser reconhecido assim e homenageado, parabéns, irmão. Bem, obrigado por dizer isso. Obrigado por dizer isso.